Muito bem, estamos mais uma vez aqui na Carreta Agro pelo Brasil, que segue estacionada em Feira de Santana, no sertão baiano, fazendo parte da programação da Expofeira, que chega à sua 45ª edição aqui em Feira de Santana. E hoje, na Carreta, a gente vai falar sobre outro assunto muito importante para o setor agropecuário, que é a presença de jovens no setor. E para isso, todo mundo uniformizado aqui, ó, vocês conseguem ver, vamos falar sobre o programa FAEB Senar Jovem, que vem com essa proposta de inserir os jovens justamente no dia a dia, nas atividades no campo, mas eu não vou falar muito não. Estou muito bem acompanhado aqui com Elienay Trindade, ela que é assessora técnica da FAEB, estou também com a gerente geral da FAEB, Fernanda Fernandes, e estou com Paloma Machado, ela também faz parte do time da assistência técnica da FAEB e é coordenadora do projeto FAEB Senar Jovem. Bom, vou começar perguntando para a Eliana, fala um pouquinho desse projeto, né? Qual que é a proposta do FAEB Senar Jovem? Bem, Igor, o nosso setor agropecuário, quando a gente fala na Bahia, ela tem um destaque, né, quando pensa-se no PIB do agronegócio, e não tem como pensarmos em fortalecer o setor sem a presença dos jovens que hoje contribuem muito com a inovação. E o programa FAEB Senar Jovem ele vem com a proposta de vários eixos, desde a representatividade dentro das instituições, a sucessão familiar, mas também a sucessão geracional, que é dentro das instituições de representatividade, um exemplo aos nossos sindicatos de produtores rurais, a governança, a inovação, dentro e fora da porteira. Então, quando a gente pensa nesses jovens, é justamente criar as oportunidades, mostrar para o jovem que dentro da sua comunidade rural, do seu município, existe oportunidades. Porque nós jovens, o que é que nós queremos, né? Sempre queremos uma qualidade de vida, queremos algo melhor, quando pensamos na nossa profissão, muitas das vezes cria-se aquela expectativa de ir para fora, né? Sair do interior e ir para os centros urbanos, que infelizmente é uma realidade, o êxodo rural. 15% da nossa população é rural e as demais é urbana. Então, nós precisamos fazer esse trabalho reverso, que é trazer o pessoal que está lá no urbano para a zona rural, mostrar que a roça, né, tem potenciais. Eu falo a roça, mas mostrando o valor de oportunidade para os jovens gerar renda, né, emprego e renda para si, para a sua família e oportunidades para outras pessoas que vivem ali na sua região. Então, hoje o nosso programa ele tem um diferencial, dois diferenciais. Um é fazer com que o jovem ele viva, enxergue a realidade, a dor do produtor rural, desperte a vontade de resolver os problemas locais e ali realmente veja as oportunidades. E o outro é a integração do jovem dentro do nosso sistema, o sistema FAEB-Senar. Nosso jovem ele dialoga tanto com a federação, quanto com o Senar, com os produtores rurais, com os nossos coordenadores da TEG, os coordenadores do centro de capacitações, com os presidentes do sindicato, justamente para falar a mesma língua, a língua, né, do fortalecimento do setor agropecuário. Certo. E você falou aí sobre manter o jovem no campo, né, na roça, e me vem logo de bate-pronto dois outros assuntos, doutora Fernanda, que é a sucessão, né, familiar, e vem a questão da implementação da tecnologia no campo, das inovações no campo. São coisas que o projeto, ele querendo ou não, acaba abordando também, não é isso? Isso, Igor. Hoje, nossa realidade, assim, para contextualizar o porquê do programa, o porquê do projeto, já pegando um gancho um pouco da fala da LNI, essa questão do FAEB Jovem era um anseio nosso, que já de tempo a gente sentia a necessidade de trabalhar, porque o nosso setor, do modo geral, é um setor proeminentemente mais velho, né, de pessoas com mais idade. Então, culturalmente, nós temos produtores rurais acima de uma média de mais de 60 anos de idade. Eles representam mais de 70% do nosso público. E o que acontecia? Os jovens, eles estudam, como a Helena fala em relação ao êxodo, o êxodo, quando a gente se refere ao êxodo rural, a gente não está falando apenas de pequenos produtores, de filhos de pequenos produtores. Nós estamos falando de grandes produtores também. Então, os filhos, eles não viam aquele projeto de vida do seu pai, do seu avô, como algo para si. Então, eles iam, estudavam fora, claro, da zona rural, iam para os centros urbanos e depois para os grandes centros urbanos. São Paulo, Brasília, Salvador,
estudando fora, Estados Unidos, e sempre em trabalhos ou de escritório, trabalho voltado à medicina, mas para o setor agropecuário não havia não há, na verdade, ainda um grande interesse da sociedade, principalmente dos atores que fazem parte daquilo ali mesmo, né, dos filhos e netos, de estar. Então, era já uma pauta, uma demanda da federação, né, esse anseio do nosso presidente, doutor Humberto, e antes dele, inclusive, do próprio doutor João, tanto que esse programa dos jovens, ele começou com a CNA, ele começou lá de Brasília, né? E isso despertou para todo mundo que estava no momento, de fato, das federações começarem também a fomentar essa ideia de trazer o jovem, de mostrar ao jovem que você trabalhar para o setor agropecuário, não necessariamente você tem que segurar uma enxada, em que pese possa ser também dessa possibilidade, né? O trabalho mesmo, aquele trabalho braçal, mas o setor agropecuário ele não é só isso. Então, você pode estar em grandes escritórios fazendo a gestão agropecuária da sua propriedade, trabalhando não só com a pecuária, com a agricultura, em diversos ramos. Inclusive, a inovação, veio já pegando o gancho da própria inovação, como isso, né? Então, é o setor hoje que ele tem uma das maiores tecnologias de produção. Então, você pega determinadas regiões, como a região oeste do estado, ela é uma região toda tecnológica, toda a mão de obra de trabalho humano, ela é bem pouca comparado às grandes máquinas, às grandes tecnologias, pulverização de drone e dentre outras. Então, assim, a inovação ela já está completamente em simbiose com o próprio setor, né? Então, seja até do pequeno produtor, né? O pequeno produtor de leite ali na ordenha, ao grande produtor de grãos de soja. Então, a inovação, a tecnologia já está aí, pulsante. E a gente precisa de jovens para estar ali, para movimentar, né? Para dar cara, para dar ideias, para dar vida. E, além disso, trazer esses mesmos jovens que estão lá, que viram, que conhecem na prática o que é aquele trabalho. Conhecem o que seus pais fizeram, o que seus avós, seus bisavós fizeram e perderam o interesse. E a gente está vendo que, em que pese tem havido muito distanciamento durante muitos longos anos do jovem para o campo, hoje a gente está percebendo que esses jovens estão querendo regressar. Primeiro, porque estão vendo um excelente mercado de trabalho. E um mercado de trabalho que não está saturado. Ao invés de estar saturado, está faltando mão de obra capacitada. Então, eles estão se qualificando e hoje tem um campo de trabalho, tem uma perspectiva salarial de muitas profissões já renomadas, sabe? Então, estão vendo e percebendo que trabalhar para o setor agropecuário não é só você manter uma tradição familiar, né? Não é só manter uma sucessão familiar. É realmente uma oportunidade de vida, de trabalho, de negócio. Porque não é só manter aquele jovem no campo, né? Despertar o interesse dele ficar no campo. Exato. É. E a perspectiva está sendo boa, né? Porque estamos aqui na nossa primeira edição do FAEB Senar Jovem, mas antes a gente já teve um projeto piloto que a Paloma Machado, hoje, que integra a equipe da assistência técnica da FAEB, foi monitora. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Paloma, como é que foi essa experiência, primeiro, na posição de jovem participante do programa e agora do outro lado, né? Bom, o desafio ele é o mesmo, tanto quanto monitora, quanto hoje colaboradora do sistema, mas é muito gratificante e importante, e é uma fala que a Elianai sempre traz, né, de jovem para jovem. Quando a gente assume uma monitoria, Fernanda, de um programa desse, a gente consegue perceber que os jovens, eles têm vontade, eles às vezes não sabem o caminho. E quando a gente consegue organizar inicialmente, né, na edição piloto, 5 grupos, com perfis totalmente diferentes, mas com aquela sede de fazer dar certo, de continuar no campo e de ver que ali existem estratégias jovens, mas que com responsabilidade, com determinação, quando eles dão o primeiro passo, tudo vira credibilidade, até mesmo para as famílias muitas vezes que são desacreditadas, daquele jovem que às vezes está ali buscando algo melhor para a sua vida, que quer ficar ali no campo. Tem uma pesquisa de mestrado que ela fala que o grande conflito entre o jovem permanecer ou não no campo é essa relação interpessoal, principalmente com seus pais. Então, o programa ele trouxe esse valor familiar também, que é como a Fernanda bem colocou. Então, dentre isso, também a gente pode pontuar aqui
E aí eu falo minha experiência como monitora, o desenvolvimento pessoal dos jovens, né? A gente traz a questão do autoconhecimento, quem eu sou, de onde eu vim, qual a minha importância hoje aqui na minha comunidade rural. O que, dentre todos esses conhecimentos técnicos, universitários, de experiências que eu tenho, eu posso ficar aqui e contribuir para uma vida melhor na minha comunidade, na minha família, para uma organização social, se não é uma organização social, se não é uma associação, uma cooperativa, até mesmo no próprio sindicato, que é o nosso primeiro parceiro dentro do programa. Então, assim, foi perceber nos jovens que eles têm essa força de vontade, que a gente conseguiu dar ferramentas para que eles pudessem, a partir daí, prosperar, né? A gente tem muitos casos de sucesso na edição piloto de jovens que hoje estão aí desbravando dentro do nosso setor através do nosso programa. Então, isso é muito gratificante. E como você bem colocou, Igor, né, dando certo a edição piloto, né, que eram 5 grupos, hoje a gente tem aí 15 grupos espalhados de forma estrategicamente para a gente identificar na nossa Bahia, né, que é 417 municípios, por meio dos jovens, as cadeias produtivas, a realidade dos produtores, os perfis desses produtores, para bem melhor atendê-los também e trazer esses resultados do nosso programa também para dentro do sistema. Olha, a gente observou isso, de que forma a gente pode estar melhor conduzindo isso aqui, porque o nosso objetivo é o produtor rural, né? Que ele se cresça, que ele se desenvolva, e se os jovens puderem estar próximo a isso, melhor ainda. Então, a gente tem 15 grupos atuando, nós temos 15 monitores, que são pessoas que ficam mais próximos do grupo, né? Atuando bem nesse desenvolvimento local. E cada grupo a gente tem um perfil diferente, atuando numa cadeia produtiva diferente, atuando numa dor diferente do produtor rural. E o que a gente acredita é que a partir desse desenvolvimento deles, dessa identificação, desse protagonismo, enquanto jovens líderes do agro, eles consigam aí desbravar e desenvolver, não só municipalmente, mas também via Estado, né? O nosso setor como um todo. E é isso. Olha, Ega, só um adendo aqui, claro, que é importante dizer que desses jovens a gente tem grandes exemplos do próprio programa, que são nossos jovens. Jovens que hoje fazem parte do sistema, que vieram do programa nosso de jovens, né? E tiveram esse despertar no programa, e hoje estão aí gerindo nosso programa. Tem Elenay, tem Paloma, tem Adalto, e a gente tem uma equipe grande no nosso sistema, que foram oriundos do próprio programa, que vieram inicialmente do CNA Jovem, né? E que hoje estão tocando aí o programa e vendo que o programa, ele realmente veio para dar certo. Ele está trazendo pessoas e ele está destacando, né, vamos assim dizer, jovens com grandes potenciais que às vezes nem eles próprios sabiam. A Helena aqui é uma prova viva disso. Com certeza. Vou aproveitar até o gancho. Eu estava até fazendo essa reflexão ontem, Fernanda, como nós vamos ter o evento hoje de jovens, né, que vai ser 1h30 da tarde. Estava pensando, assim, toda a minha trajetória antes e depois do CNA Jovem. E a mesma coisa se aplica o antes e depois do FAEB CNA Jovem. Porque o CNA Jovem é nível nacional, né? Você fica um pouquinho distante, às vezes, da realidade local e da aproximação, assim, mais da federação. Já o FAEB CNA Jovem traz o jovem justamente para aquela realidade da sua comunidade e bem mais próximo da FAEB e do nosso CNA Bahia. E antes do CNA Jovem, antes do sistema FAEB-CNA, eu vivia dentro de uma bolha. E nessa bolha eu não tinha conhecimento. Eu tenho até vergonha de falar, mas assim, eu até falava contra o agro. E quando eu comecei a estudar o primeiro módulo introdutório do CNA Jovem, eu fiz, meu Deus, o que é isso? Tipo assim, que material é esse? O Brasil é isso, o agro é isso. Eu fiquei muito curiosa e aquilo me despertou muita mais curiosidade. E cada vez mais eu queria fazer parte do programa. E eu observei muitas oportunidades, novas habilidades, porque assim, quais são as vantagens desses programas? Tanto FAEB CNA Jovem quanto CNA Jovem. São ferramentas. O programa traz ferramenta de autoconhecimento, desperta, né, habilidade, vontade de realmente... Eu já tenho, assim, no DNA, né, já nasci na roça, tenho esse DNA realmente com o setor agropecuário, vivo mesmo, respiro, tenho meu propósito muito bem alinhado com o campo, mas eu estava fechada, esquecida, e eu poderia, né, deixar de desenvolver melhor minha região, que foi um dos meus maiores objetivos de hoje estar dentro da Federação de Agricultura e Pecuária. Primeiro foi pensar na minha região, Ribeira do Pombal, região semiárida. Por que não levar um sistema que realmente é referência e tem credibilidade para o setor?
de Ribeira do Pombal para o mundo. E é bem uma ideia mesmo que do próprio programa, que assim, às vezes a gente pensar, fazer a diferença no agro, fazer a diferença para minha região, parece que é algo muito distante, né? Mas o próprio projeto, ele já coloca isso na cabeça de cada um dos integrantes, né? Que Exatamente. faz a diferença na sua região primeiro, faz a diferença ali no teu local, e a diferença vai aparecer para o Estado, para o Brasil, para o sistema como um todo. É o que a gente sempre passa para eles, né? A gente está aqui dando ferramentas para vocês ocuparem esses espaços. A gente precisa que os jovens ocupem os espaços de liderança das organizações sociais, que eles tenham voz. E a gente também precisa ser ouvido, né? Tem muito disso, a timidez, tem muitos jovens que são tímidos e que através do programa hoje eles sabem falar, sabem pegar o microfone num evento de tecnologia e buscar por políticas públicas melhores para o campo. Né? Então, a gente consegue ver que, a partir do programa, eles vão desenvolvendo habilidades, competências, as que já têm aprimorando, as que não têm se descobrindo, e isso vai abrindo um leque de oportunidades para os nossos jovens. Né? Dentro do setor, como bem a doutora Fernanda falou, a gente tem N possibilidades de trabalhar. E é isso que os jovens têm percebendo. Poxa, eu posso ficar aqui hoje, estudar e dar uma condição melhor para a minha vida, né? Questão de qualidade de vida, mas também para o setor onde eu estou ali apoiando, desenvolvendo e querendo aquele crescimento e vir exemplos. Né? Hoje a gente tem, principalmente os grupos de associações, os grupos de universitários. Poxa, eu quero fazer parte, eu quero fazer parte. Por quê? Porque eles já veem naqueles jovens que fazem parte do programa um diferencial. Então, acho que é isso que também o programa prega, né? Dar ferramentas para que esses jovens eles possam se diferenciar e estar ocupando esses espaços de liderança e ser ouvido, né? Um jovem do agro aí ecoando a voz do nosso setor. E também, Igor, o programa ele não é só para que o jovem ele faça uma autodescoberta, né? Porque você falou agora em relação a que a Elenay também pontuou e Paloma sobre o seu ponto inicial, né? Você não precisa começar querendo mudar o mundo. Você primeiro muda a si, depois começa na sua casa, da sua casa, no seu bairro, na sua cidade, e aí as coisas elas acontecem gradualmente. Mas mais do que isso, até em pensar em si também, é pensar no jovem, na capacidade dele, na potencialidade dele, é também trazer ao jovem o conhecimento, a informação, desmistificar muitas das coisas que são ditas e mostradas pelo TikTok, pela televisão, né, pelos livros erradamente, de informações que não são corretas sobre o agro. É trazer o conhecimento para ele, para que ele possa, inclusive, propagar esse conhecimento. Dê um exemplo aí. Olha um exemplo aqui, claro, de que você tem uma informação que você é bombardeado todos os dias de que o agro destrói, de que o agro mata, de que o agro é tóxico, e que não é nada disso. O agro é altamente sustentável, o agro é vida, né? Ele está aqui, o agro existe para trazer vida, justamente. E quem é de fato produtor e quem está no sistema sabe o quanto a gente trabalha arduamente para não só seguir regras e leis, não falando aqui como advogada, não só seguir regras, leis, determinações, buscando de fato fazer diferente de uma forma correta, de uma forma sustentável, né? A produção visando o bem animal, o bem-estar da população e como um todo. Então, o programa ele também tem esse viés de desmistificar muitas das informações que são passadas erroneamente. Além disso, voltando um pouco da profissão que Paloma falou, trazer a informação das profissões, quando a gente fala de profissões do agronegócio voltadas para o agro, a gente não está falando especificamente de atividades e atribuições que são dentro da porteira, como também tem de fora da porteira, mas também ela é bem abrangente. Você tem trabalho do agro de qualquer área. Eu posso ser advogado e ser advogada do agro, por exemplo. Eu posso não só ser médico, como sou uma médica veterinária, eu estou ligada ao setor agropecuário, eu posso ser de sistema de informação, né, de TI, de tecnologia, e estar desenvolvendo projetos voltados para o setor agropecuário. Eu posso ser engenheiro, e ser engenheiro voltados a equipamentos e produtos agrícolas, enfim, maquinários agrícolas. Então, não é apenas esse trabalho, esse viés bem curto de visão que muita gente acha. O que é trabalhar no agro? É tempo embaixo do sol? Não é isso. Você pode trabalhar o agro de inúmeras formas. A gente pode pegar esse número aí de 150 jovens. Hoje, 300.
Antes era assim. Assim. Isso. É de 300 jovens e cada um pode se formar no que quiser. Não precisa se formar em técnico em agronegócio, não precisa se formar em medicina veterinária, pode se formar no que quiser. E entender que qualquer formação, muitas delas, você vai ter a possibilidade de estar trabalhando para o setor. E que é uma carência, é uma carência. Você procurar determinadas profissões com um perfil para o agro, que atenda o público do agro, é muito difícil, é muito difícil. Então, assim, você tem muita possibilidade, você tem muitas opções e que são um pouco desbravadas e estão aí, as pessoas acham que não existem, mas existem e muito, e são grandes potenciais de mercado. Como a senhora já falou anteriormente, tá faltando mão de obra, né? Tá faltando mão de obra para esse setor. Bom, acho que já deu para a gente falar um pouquinho aqui sobre o projeto, né? Você que está acompanhando o podcast, siga a gente nas nossas redes sociais, FAEB Senar ou sistemafaebs.org.br. Acesse nosso site e veja tudo por aqui. A gente agradece a Carreta Agro pelo Brasil, do Sistema CNA Senar e o Instituto CNA. E a gente fica por aqui, mas a carreta segue aqui em Feira de Santana, viu, gente? Até domingo é a data de encerramento da Expofeira, da 45ª edição. E a Carreta Agro pelo Brasil vai continuar gerando conteúdo aqui para você assistir de casa. Valeu? Tchau, tchau, pessoal.